é o que leva o menor tempo a ser percorrido? Então, esse foi um questionamento de Johann Bernoulli, onde ele publicou num jornal, em 1696, este questionamento pedindo aos físicos e matemáticos da época para resolver essa pergunta. E aí ele propôs 2 pontos que estão no plano vertical, onde o corpo é abandonado no ponto A, saindo em direção ao ponto B. E qual seria a curva que leva o menor tempo possível? Então esse é o problema da Brachistochrone, que é esse experimento que a gente fez, que é uma palavra grega, que brachis é menor e crona é tempo, ou seja, qual a curva que leva o menor tempo a ser percorrida. E aí muitos físicos da época entraram neste desafio, como Leibniz, Newton, o próprio Newton, que publicou a resolução anonimamente, e aí Johann, ao ver essa resolução, disse: eu reconheço um leão pelas suas garras, ou seja, ele que reconheceu a resolução e o pensamento de Newton. E aí, mas também vale salientar que anos antes desse questionamento de Johann, Galileu já havia feito um experimento que comparava a descida sobre um segmento circular. É uma boa ideia, mas ainda não é a melhor. Então, a Brachistochrone ela foi feita, assim pelas leis de Johann Bernoulli, ela foi realizada. Dentre as realizações, perceberam que havia uma reta e 2 curvas, uma cicloide e outra hiperbólica. Depois que o experimento foi feito, perceberam que a cicloide era a que levava menos tempo até chegar ao seu ponto de destino. Pensando nisso, a Brachistochrone ela pode servir como um experimento muito prático e muito significativo para alunos de ensino médio, por exemplo, enquanto o professor estiver apresentando algum assunto de física. Além disso, quando mostrando o experimento de fato, além de ter uma curiosidade extremamente grande, já que não é haverá toda aquela questão de distância e tempo e tudo mais, pode se tornar um experimento extremamente significativo, de baixo custo e bem interessante também, visto de um ponto mais significativo da aprendizagem. Agora nós vamos fazer a descrição do modelo matemático referente à Brachistochrone. É importante dizer que a demonstração matemática que nós vamos trazer aqui é algo mais geral, ou seja, se seu experimento tiver materiais diferentes, dimensões diferentes, isso pode influenciar na modelagem matemática em relação ao experimento real, ou seja, talvez a modelagem que a gente esteja trazendo aqui não seja a melhor para você fazer em relação ao experimento real. Porém, ela pode dar suporte para você pensar em como fazer a modelagem para um experimento real, já que, dependendo do experimento, ela pode ser alterada, essa modelagem, já que certas forças podem ser, que iriam ser desprezadas, vão ter que ser consideradas, dependendo da modelagem que for sendo feita. Mas para o que nós estamos propondo aqui, essa modelagem ela é muito proveitosa. Então, assim, nós temos que a Brachistochrone é a trajetória de uma partícula que, sob a ação do seu peso, se desloca entre 2 pontos no menor intervalo de tempo. Portanto, o objetivo desse relatório será demonstrar qual a curva de tempo mínimo. Aqui nós temos esse gráfico, onde a gente tem essa curva e com a seguinte pergunta: qual a curva permitiria isso? Esse acontecimento, sabendo que a orientação cartesiana será x positivo para a direita e y positivo para baixo. Aqui nós temos que, para poder fazer os cálculos, é necessário considerar o tempo para percorrer uma parte da curva, ou seja, o tempo infinitesimal. Assim, nós temos que dt seria igual a ds, que seria um espaço infinitesimal, que estaria sendo percorrido nesse infinitesimal tempo, sobre v, onde v é a velocidade. E essa é a nossa primeira equação. Mas aí, através de uma análise geométrica, que nós podemos ver através dessa imagem, nós temos um ds
onde seria a hipotenusa, o dx e o dy, os catetos. E a gente tem essa relação através do teorema de Pitágoras. Então, é importante falar que a gente considerou um xy, ou seja, um x em função de y, e que a derivada de x em relação a y, a primeira derivada, seria dx dy. Assim, substituindo na equação anterior que a gente viu, né, a gente vai obter que o ds seria um dy vezes a raiz da primeira derivada de x em relação a y ao quadrado mais 1. E que isso seria a nossa segunda equação. Portanto, aplicando essa segunda equação na primeira equação que a gente já tinha mostrado anteriormente, nós vamos obter que dt vai ser igual a uma função que depende de tanto y quanto de v. Lembrando que esse x' aqui representa a primeira derivada de x em relação a y. Assim, nós precisamos descobrir que seria o v. Aí chega a nossa terceira equação. Sendo importante ressaltar nesse momento que a modelagem parte do pressuposto que não há força dissipativa. Por isso, foi utilizada a conservação de energia. Assim, através da conservação de energia, nós temos que nossa velocidade será igual à raiz de 2gy. E essa seria a nossa equação número 4. Aí, aplicando a equação número 4 na equação que já foi mostrada anteriormente, nós vamos obter que o dt ele vai ser uma função de y, ele vai estar em função de y. Assim, para saber quem é t, é necessário integrar. Após realizar a integral, nós temos que a variação de t vai ser igual à integral, no caso, antes de fazer essa integral de y, né, a gente integrou o primeiro membro e achou que o dt seria a integral de dt seria a variação de t, e que o outro membro seria uma integral em função de y. Assim, nós temos uma função que depende de x, x' e y, que seria essa daqui, que está sendo mostrada. Portanto, através da equação de Lagrange, nós temos que essa equação diferencial, onde a derivada de f, a derivada parcial de f em relação a x, a gente sabe que é zero. Portanto, para essa igualdade ser verdadeira, é necessário que esse termo aqui também seja zero. Ou seja, esse termo tem que ser zero, porque nós obtemos isso. E para isso daqui ser zero, a gente chamou isso igual a c. Isso implica que isso seria c, ou seja, uma constante qualquer. Assim, nós temos que esse c seria isso, e que se a gente elevar ao quadrado, obtemos isso. Portanto, nós resolvemos chamar c de 1 sobre 2a, c ao quadrado de 1 sobre 2a, e que isso pertence aos reais. Esse formato ele é útil para ajudar e facilitar a parametrização. Portanto, fazendo 1 sobre 2a igual à equação que nós tínhamos lá, a gente obtém que a derivada de x em relação a y, ela depende de y, da raiz, né? De y sobre 2a menos y, ela é uma função de y. Portanto, para saber quem é x, é necessário integrar. Assim, obtemos que x é igual à integral de uma função que depende de y. E integrando isso através de substituição trigonométrica, obtemos que x é igual a vezes θ menos seno de θ. Então, através dessa demonstração da curva que acabou de ser feita, a gente vai fazer a análise de que curva é essa através dessa parametrização que temos aqui. Essa curva dessa parametrização é entendida como uma cicloide. Uma cicloide, como eu posso fazer a produção de uma cicloide? Eu coloco um plano na horizontal, pego um disco qualquer, que aqui a gente chama de raio A, e faz a rotação dessa circunferência sobre esse plano, certo? Então, quando a gente faz essa rotação sem deslizar, é importante ressaltar isso, sem o deslizamento, essa curva produzida por um ponto P, que é pertencente à circunferência, vai nos dar a cicloide, que para o nosso caso representa a Brachstroth. Mas, para ver que de fato essa parametrização representa essa situação, vamos imaginar o seguinte: aqui é o eixo de coordenada x, aqui é o eixo de coordenada y.
Então vamos analisar a situação em que a gente vai utilizar dois ângulos para ver que, de fato, essa parametrização faz essa modelagem dessa curva. Então para isso vamos usar dois ângulos, certo? O primeiro ângulo é θ1, que chamei de θ1 igual a 0, e o segundo, θ2 igual a 2π radianos. Aqui eu escrevi a nossa parametrização que a gente já tinha visto ali, onde esse A representa o raio da nossa brachistrócona produzida, certo? E aqui são os resultados que a gente obteve através da modelagem da demonstração matemática. Então, para o ângulo θ1 igual a 0, a gente tem os seguintes parâmetros. O parâmetro x1 vale 0, o y1 vale 0. Por favor, guarde essa informação que já a gente vai fazer essa verificação no slide, certo? Para θ2 igual a 2π radianos, substituindo esse ângulo nessa expressão matemática, a gente tem que x2 equivale a 2π radiano vezes o raio que a gente chamou de A. E o y2 equivale a 0. Então agora a gente vai voltar para o slide para ver que de fato tem essa parametrização que descreve esse ponto. Vocês se recordam, o primeiro ponto que a gente encontrou foi 0, 0. E de fato a gente tem uma projeção na origem, ou seja, como eu defini aqui como x, aqui como y, o nosso ponto inicial é 0, 0. A segunda situação foi quando a gente fez a rotação completa da circunferência. Então, quando a gente faz a rotação completa, ou seja, o ponto P sai daqui e retorna para a origem, note que o comprimento de x é 2πa, que foi o que a gente encontrou. Então, como esse é o eixo y, então o valor de y, se ele está nesse ponto, vale 0. Então, a gente percebe o quê? Que através dessa modelagem, dessa parametrização, a gente tem a descrição, ou seja, tem a análise do comportamento da cicloide, que nesse caso para a gente é a brachistrócona, que como foi dito é a curva de menor tempo. Dito isso, a gente vai fazer algumas análises dos conceitos físicos envolvidos, certo? As análises, a primeira análise eu coloquei no slide, que é a relação a brachistrócona ser isócrona. E o que significa ela ser isócrona? Para isso, eu vou me valer do aparato experimental para explicar o porquê da brachistrócona ser isócrona. Ela ser isócrona significa que independente do ponto, ou seja, eu tenho duas esferas, independente do ponto que eu soltar a brachistrócona, ela vai gastar o mesmo tempo para chegar na posição final, certo? O que significa, se eu soltar essa daqui, ela vai gastar um tempo x, se eu soltar ela daqui, ela vai gastar esse mesmo tempo x. Isso significa ser isócrona, independente da posição que eu solte, ela vai gastar o mesmo tempo para chegar na posição final, certo? Outro fenômeno importante de ser observado fisicamente é a modelagem matemática para aceleração da curva da brachistrócona. Ela é dada por essa expressão, dv dt, ou seja, é uma aceleração variável com o tempo. E para a reta, a gente tem que a aceleração é modelada por g seno θ, onde g é a aceleração gravitacional e θ é o ângulo de inclinação da rampa. Aí a gente voltando aqui para o nosso aparato experimental, a gente pode fazer a seguinte observação. Para a reta, apesar de ser a menor distância, a sua aceleração é constante, certo? Portanto, vai gastar um determinado tempo para chegar aqui embaixo. Já a brachistrócona, ela tem uma aceleração variável. E essa variação da velocidade, podemos afirmar que é uma variação alta. Então, ela vai aumentando sua velocidade cada vez mais rápido. Então, apesar dela ter uma distância maior, ou seja, percorrer um percurso maior, certo? Ela, devido a essa aceleração ser variável, vai chegar com um tempo menor aqui embaixo. Para maiores informações sobre as demonstrações matemáticas que foi utilizado até o momento, a gente vai colocar anexado em PDF todo o procedimento matemático para que aqueles que não entenderam alguma parte da demonstração possam compreender bem cada passagem que a gente fez matemática. Bom, após passar toda a modelagem matemática, inclusive a relação com a física, como a gente viu na apresentação anterior, inclusive a definição, que não necessariamente a menor distância entre dois pontos é mais rápida, considerando o abandono e
a ação gravitacional. Para o nosso aparato experimental, nas dimensões requeridas, nós utilizamos o seguinte: 4 hastes de ferro de 1/4 de polegada, ferro de construção civil, tá? 3 hastes do mesmo ferro, 1/4 de polegada, de 30 centímetros para compor a base, ou seja, um aqui em cima, um aqui embaixo e outra lá na ponta. Após feita a base, nós colocamos 3 cantoneiras de 1 polegada de bitola, tá? Um aqui em cima para poder, no caso, posteriormente, enquanto na construção, posteriormente segurar as pistas. Um aqui embaixo para poder ser um referencial, tá, de término, e aí quando vocês forem ver o vídeo em câmera lenta, a gente percebe a esfera que chega primeiro nesse ponto referencial. E outra aqui embaixo, colada com a base, tá? Com um ferro de 1/4 que compõe a base. Outra de 30 centímetros também. Isso para quê? Para que a gente pudesse parar as bolinhas após o seu abandono. Bom, para as pistas, a gente utilizou ferro de meia polegada, no caso uma barra de meia polegada. Como a largura das pistas, ou seja, a distância borda a borda, é de 4 centímetros, esse vão, ou essa guia aqui feita ou proporcionada, garante para a gente os mais variados raios de bolas ou esferas a serem jogadas, lançadas, abandonadas, tá? Então, na reta, a mesma dimensão, 4 centímetros borda a borda. Na cicloide, também a mesma coisa, com o mesmo tipo de ferro, com a mesma barra, e para a hipérbole também. A construção da reta é simples. Corta o tamanho necessário, que no caso seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. A hipérbole também é simples de fazer. Você só calcula o tamanho total e joga na equação e divide. Beleza. No caso, divide entre o tamanho da base. Ok. A elaboração da cicloide, como a gente viu, né, na apresentação anterior também, ela é uma curva um pouco mais específica, na qual é um ponto fixo, uma circunferência que faz o movimento se deslizar em um segmento de reta. Bom, para que a gente conseguisse elaborar ela nesse material, no ferro, na barra de ferro, foi necessário comprar uma madeira, desenhar essa cicloide nessa madeira, tá? E esse tamanho da madeira vai de acordo com o raio que você está aplicando na sua circunferência. E aí, pós-corte da madeira, em cima do desenho da cicloide, a gente colocou o ferro retilíneo, ou seja, essa barra de ferro retilínea, em cima, e fomos curvando até que conseguíssemos enquadrar nessas dimensões. E após isso, a tautocrana, que é a curva, né, que garante que a braquiostócrana funcione, de fato é a que chega mais rápido, como vocês verão no vídeo. Instead of wish you saw sarcasm, know it all. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Push me up against the wall, young duck girl in a push-up ball, falling all over myself to let your heart taste your hip, cause with the birds of shed is